Para a reflexão dessa noite, eu quero ler 1 Coríntios, capítulo de número 1 e verso de número 10. 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 10 em diante. Diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Agora quero ler 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Queridos, há 2 domingos atrás, iniciei uma nova série de mensagens, após termos terminado a série de mensagens Prosperidade. Então, há 2 domingos atrás, mais especificamente no domingo do dia 22 de setembro, no culto da manhã, iniciei uma nova série de mensagens com o título E o Futuro. E eu trouxe esse título justamente porque em mim participa-se grandes preocupações concernente ao futuro. E a pergunta que fiz para aquele grupo de pessoas que estavam no culto da manhã, do domingo do dia 22, foi justamente essa: por que é que devemos pensar sobre o futuro? Ou por que eu, Rodrigo, comecei a pensar sobre o futuro? E a resposta que eu trouxe àquele grupo de pessoas que estavam no domingo do dia 22 de setembro foi: eu penso sobre o futuro por causa das minhas múltiplas faces, pois eu sou um marido, eu sou um pai, eu sou um microempresário, bem como também sou um pastor, e cada face minha, cada parte minha, traz consigo uma carga, traz consigo um peso, traz consigo uma responsabilidade, onde nessa responsabilidade eu não posso ser imaturo, eu não posso viver somente pautado no presente. Eu tenho sim que viver como esposo, como pai, como empresário, bem como pastor, pensando também e projetando, arquitetando um futuro abençoado. Então eu começo a pensar sobre como será o mundo para minha esposa, como será e que tipo de mundo vai ter para os meus filhos, para os meus netos. Eu penso como será a minha empresa, como a minha empresa ela vai subsistir, se é que vai subsistir, qual é a realidade que ela vai enfrentar, os problemas que ela vai enfrentar daqui para frente. Penso como igreja, para qual futuro a igreja está caminhando. Por isso, nesse domingo do dia 22, nós então falamos um pouquinho sobre alguns trechos, passeamos sobre o livro de Romanos, e sobre o livro de Romanos nós vimos que o ser humano, ele constrói 2 muros que vai passando de geração para geração. O primeiro grande muro que vai passando de geração para geração é o da culpabilidade universal, e o segundo grande muro que nós discorremos é acerca da tendência pecaminosa. Hoje eu quero dar continuidade sobre esse tema e o futuro, falando um pouquinho sobre igreja e falando um pouquinho sobre mesa. Mas claro, todas as vezes que eu penso no futuro, eu tenho que conhecer o passado e tentar compreender um pouco o presente, para que eu possa ter uma ideia de futuro. Se eu não conhecer o passado e não pensar sobre o presente e não tentar entender o presente,
jamais eu vou conseguir projetar, pensar, arquitetar sobre o futuro. Então eu não posso pensar sobre o futuro sem entender o presente e sem conhecer o passado. Para que nós, então, venhamos pensar sobre o futuro, eu tenho que analisar a minha realidade atual, a sociedade que nós estamos inseridos. E quando eu olho para a nossa sociedade, eu vejo uma sociedade, eu vejo uma cultura voltada, presa, encharcada no sensualismo. Então, quando nós formos caracterizar a nossa sociedade, como é que poderíamos definir? Quais seriam os pontos que poderíamos colocar para caracterizar a nossa sociedade? A nossa sociedade atual está encharcada no sensualismo, onde nós vamos ver que nada é extremo e tudo parece ser normal. A nossa sociedade, ela está caminhando em um ritmo onde se proclama direitos, só que esses direitos que são reclamados, que são proclamados, que querem se defender, muito mais soam como a proclamação para o anarquismo do que propriamente dito a defesa e a conquista de um direito. O que eu quero dizer aos irmãos é o seguinte: sempre nós camuflamos a realidade. Então me parece que a sociedade ocidental, a sociedade brasileira, a sociedade contemporânea, ela está caminhando para o anarquismo, e para caminhar desta forma e conquistar o anarquismo, se camufla a realidade, buscando determinados direitos. Este é uma metodologia para que possamos viver sem regras, para que de fato possamos não ter ninguém para poder proibir nada. É esse tipo de sociedade que nós vivemos. Vivemos uma sociedade onde nós vamos encontrar pessoas dizendo: o cristianismo já era. Vivemos uma era pós-cristã. Não vivemos, o cristianismo não precisa mais mandar na gente. Não vivemos mais segundo a ótica da Bíblia, a ótica do Evangelho, segundo o cristianismo. E quando eu olho então para a nossa sociedade, eu volto os meus olhares pautado nela do presente para a Bíblia Sagrada. Então eu vou tentar encontrar algumas respostas, algumas saídas na Bíblia Sagrada. E hoje eu encontro a carta de Corinto. É sobre ela que lemos os versículos chaves, os versículos base, e é sobre ela que quero falar. Corinto é uma igreja, ou é uma cidade, em que Paulo, quando está escrevendo para ela, ele vai relatar todas as tentações que os cristãos daquela época viviam, que são tentações que parecem muito com a igreja ocidental da atualidade. Quando olhamos para a igreja ocidental da atualidade e comparamos com a cidade de Corinto, onde ali havia uma igreja, nós não vamos encontrar muitas diferenças. A igreja de Corinto, ou a cidade de Corinto, se assemelha muito à igreja contemporânea e também à cidade contemporânea. Quem é Corinto? A cidade de Corinto nada mais é do que uma cidade que ela estava rodeada da sensualidade, como a sociedade atual. O que é que impera? Qual é a base? A base de Corinto é a sensualidade. Para que os irmãos tenham uma ideia, Corinto possuía 10.000 sacerdotisas que estavam prontas para cultuar a deusa do sexo. Havia uma deusa do sexo, um culto era feito, havia templos para a deusa do sexo, que a princípio era a Afrodite, também chamada de Diana. Ela era a deusa do sexo, e o culto oferecido a ela possuía cerca de 10.000 sacerdotisas sexuais que estavam prontas para cultuar através do sexo, de um modo explícito, na frente de todos, na luz do dia. Esta era Corinto. Corinto é uma cidade extremamente ornamentada. Todos que visitavam Corinto na sua época, se encantavam pelos grandes monumentos, pelo brilho, pela chiqueza, pela sofisticação. É aquele tipo de lugar que você diz: uau, eu não quero mais voltar para a minha realidade, eu não quero mais voltar para a Zona Leste. Se você falar que onde é que você mora, as pessoas nem conhecem onde você mora. Eu moro em São Miguel, não sabe onde fica.
porque lá é lindo, é espetacular, não tem ideia do que é viver em periferia. Corinto era assim, um lugar lindo, um lugar fenomenal, um lugar que atraía os olhos, que arrebatava as emoções. Então quem visitava Corinto não queria mais sair de lá. Incesto, adultério, não só eram normais e não só eram praticados, como era tolerado, tanto por parte da igreja, como por toda a sociedade que havia ali em Corinto. Resumindo em síntese, havia uma saturação sexual na cidade que começa a emergir e a encharcar a igreja. É justamente aí, neste cenário de sensualidade aflorada, que nasce uma igreja, um foco de luz, um foco de esperança. É nesta cidade onde Paulo, em Atos capítulo de número 17, ele sai de Atenas depois de pregar no Areópago para os filósofos gregos, onde ele fala sobre o agnostoteu, ao Deus desconhecido. Quando ele sai de Atenas, ele então vai em Atos capítulo de número 18 e verso de número 1, ele chega em Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele vai fazer tendas, ele tem que se autossustentar, a igreja não pode sustentá-lo, então ele tem que se autossustentar, e ele é fazedor de tendas. E ele encontra Priscila e Áquila. Como Priscila e Áquila também produziam tendas, Paulo se achega perto deles e eles começam a trabalhar junto. Nasce uma igreja através dessas pessoas. Paulo, Priscila, Áquila e Corinto foi o maior desafio para Paulo, porque a igreja mais problemática do Novo Testamento era justamente Corinto. E aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos. Presta atenção, dons espirituais não significa que você é sadio e maduro espiritualmente. Pois a igreja de Corinto possuía todos os dons espirituais dados pelo Espírito Santo. No entanto, era a igreja mais carnal que existia no Novo Testamento. Era a igreja que tinha mais problemas. Então, dons espirituais não significa maturidade espiritual. Se você perguntasse para mim, pastor, qual que eu busco primeiro, o dom ou o fruto? Eu te aconselho, busque o fruto, pois se o Espírito Santo se te quiser te dar um dom, ele vai dar. Mas tendo fruto, sendo temperante, tendo domínio próprio, tendo alegria, tendo amor, tendo paz, o dom não vai se tornar um Deus na tua vida. Corinto começou o contrário. Corinto começou com os dons e deixou os frutos de lado. Conclusão: toda a igreja no Novo Testamento não se comparava aos problemas que tinham em Corinto. Então, quando Paulo está escrevendo, ele vê uma preocupação, ele enxerga um defeito na igreja de Corinto. Qual é o defeito que ele enxerga na igreja de Corinto? A fé cristã, as bases da fé cristã em Corinto fora abalada. Pergunta: que bases são essas que foram abaladas pela sensualidade da igreja? A santificação é uma das bases. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo de número 1 e verso de número 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, se fôssemos hoje fazer uma pergunta a alguém, para essa pessoa se identificar, na igreja você é quem? Talvez essa pessoa responderia: eu sou o baterista. Na igreja você é quem? Eu sou o pastor sênior. Na igreja você é quem? Eu sou o diácono. Na igreja você é quem? Eu sou o sonoplasta.
Paulo vem então e demonstra o propósito do nosso chamado, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 11 de 1 Coríntios. Nós vamos ver que Paulo está rebatendo a carnalidade dentro da igreja, aquilo que ele também chama de homem natural. Esse homem natural que vive uma dualidade, que deixa o pecado aflorar, que deixa as práticas aflorar. Então, quando Paulo vai falar sobre o chamado, Paulo ele não diz que nós fomos chamados para cantar. Paulo também não diz que fomos chamados para ser pastor e sênior, pastor auxiliar, diácono ou alguém que serve o kids. Mas Paulo, quando fala do propósito pela qual nós fomos chamados, Paulo deixa bem claro em 1 Coríntios 1, 2, 3, ele diz: nós fomos chamados para sermos santos. Esta base na igreja de Corinto foi balançada, foi colocada em xeque, por causa da riqueza, por causa da beleza, por causa da prosperidade, por causa da sensualidade da cidade, e tudo isso começou a entrar dentro da igreja. Então perceba, queridos, acima de termos uma igreja bonita, acima de termos uma igreja grande, acima de termos muitas ovelhas, acima de sermos pastores, acima de termos um louvor chocante, acima de qualquer coisa, você e eu, nós fomos chamados para sermos santos. Essa base do cristão é irrevogável, é inegociável. E quando eu falo de santificação, eu não estou falando de perfectibilidade moral, porque a ideia de santo, segundo a perfectibilidade moral, isso é uma ideia grega. Mas eu estou falando de autenticidade, de verdade. Quantos crentes trambiqueiros que promete uma coisa e faz outra, ou quando promete nem faz, não faz nem o outro, nem o que prometeu nem o outro, dá um jeito de burlar contratos, dá um jeito de burlar prazos, dá um jeitinho, o chamado jeitinho amaldiçoado brasileiro. Isso não faz parte de cristão. Mas verdade, autenticidade, ser intencional, ser íntegro, dar bom testemunho. Com quantos empresários eu já conversei e eles disseram para mim assim: eu respeito você, porque você é cristão, eu te respeito, só que é o seguinte, eu não contrato crente, porque é o que me dá mais trabalho. E eu falo por experiência própria, porque eu tenho uma empresa. Os crentes que passaram na minha empresa foram os que mais deram trabalho. Foram os que mais demonstraram um mau testemunho. É desse tipo de santificação. Porque aqui dentro, irmão, está todo mundo bonito, cheiroso, roupa bonita, roupa passada, está todo mundo muito bem. Mas e lá fora? E lá fora no ônibus, no metrô? E lá fora no teu Instagram, e lá fora no teu Threads, não sei nem como é que fala esse troço. E lá fora nas tuas redes sociais. A santificação é algo que não devemos negociar, pois sem fé, sem santificação, nós não vamos chegar a Deus. Então eu te pergunto, qual é o futuro de uma igreja que não fala em santificação, mas está preocupada com like? Perceba a conversa dos pastores, irmãos. Eu não sei se você consegue perceber uma coisa dessa, eu estou inserido nesse mundo, mas a conversa é o seguinte: e aí, quantas visualizações nós tivemos? Vê o insight aí. Quantas curtidas nós tivemos? Temos que fazer um apelo maior. Propague isso aí nas redes sociais. É essa nossa conversa. Nós estamos preocupados em sermos vistos, em sermos notados, em ganharmos like. Por exemplo, o Instagram da Lagoinha São Miguel Paulista tem mais de 3.000 seguidores. Cadê esse povo? Onde está este povo? Será que de fato acompanha as mensagens para mudar de vida?
Vivemos um período, uma geração de uma igreja que parece que está deixando as coisas do espetáculo do mundo adentrar dentro dela. Nós queremos dar show. A igreja não faz mais culto e celebração, é show, é espetáculo que se faz dentro da igreja. Agora é o momento de você apagar a luz, agora não apaga a luz, é meia luz, agora não só meia luz, é efeito de luz, agora é fumacinha. E aí vai, e eu não estou dizendo que isso é errado. É legal, é bonito, e se temos condição, podemos usar, mas não pode substituir o propósito. O propósito não é ganhar like, não é ser visto no YouTube, não é ganhar seguidores. O propósito não é ser visto, o propósito é você ser santo. O propósito da igreja é ser santo. Então, eu fico pensando no futuro. A igreja será santa no futuro? Que tipo de santificação que se é pregada em uma igreja de show? De espetáculo? E Paulo percebe isso em Corinto. E parece que Paulo está escrevendo para São Paulo. Parece que Paulo está escrevendo para as nossas redes sociais. A segunda base que foi abalada é a base da comunhão. E Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo de número 1, verso de número 9: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Perceba, existe um propósito pela qual você foi chamado. O propósito não é cantar, não é isso aí também. O propósito não é orar, isso aí também. Mas não é o propósito primordial. O propósito primordial é a santificação. Outro propósito primordial, 1 Coríntios capítulo de número 1, verso de número 9: nós fomos chamados para comunhão. Quem é você na igreja? Eu sou o irmão. Comunhão. Quem é você na igreja? Eu não sou o pastor, eu sou o irmão. O irmão que abraça, o irmão que está junto. A pergunta é: quando é que perdemos a comunhão? E a resposta eu acho que é muito simples: quando os nossos olhos, ele tira o foco do Cristo e passa a focar na beleza deste mundo, nas riquezas deste mundo, que eu chamo de vitrines deste mundo. O diabo é muito expert em montar uma vitrine para atrair os nossos olhos, para que você entre na loja dele e compre o produto dele. Ele é muito expert nisso, ele não tem curso sobre organizar uma vitrine para chamar os teus olhos. Ele não precisa colocar desconto, ele 50% off, ele consegue te atrair, ele consegue me atrair. Então, quando você e eu tiramos os olhos do Cristo e começamos a olhar a prosperidade desse mundo, os status desse mundo, os influencers desse mundo, os likes desse mundo e tudo que é deste mundo, nós começamos então a refletir a cultura deste mundo. E qual é a cultura deste mundo senão o egoísmo e o individualismo? É por isso que acaba o culto, todo mundo sai que parece que está com o pai na forca. Não se conversa mais. Você percebeu que a gente tem uma cantina lá, irmão? Com meia luz? Para tu comer, sentar e conversar? É comunhão. É partilha. Então eu me pergunto, quando foi que a igreja deixou de ser terapêutica para dar show? Onde foi que a igreja se perdeu no meio da história do cristianismo e começou a dar show e deixou a base da comunhão? O que é comunhão? Senão a presença na frente do outro. Quantos aconselhamentos pastorais eu já fiz que eu não falei nada? E a pessoa vira para mim e fala assim: pastor, muito obrigado, o senhor me ajudou bastante. Eu falei: meu amigo, mas eu não falei uma palavra. E na verdade, quem foi amadurecido fui eu, com o testemunho que o cara estava falando. Ele não sabe o quanto ele me alimentou, o quanto ele me ensinou, e eu não falei nada. Mas simplesmente o fato de você dar uma atenção, ouvir, isso é terapêutico.
E a igreja perdeu isso para dar show, para chamar famosos e dar altos cachês, para atrair multidão. Mas a multidão não significa que é discípulo, porque existe uma diferença daquele que é multidão para o discípulo. O seguidor nem sempre é discípulo. Agora, o discípulo, ele comunga. Então, quando nós deixamos de refletir o Cristo, passamos a refletir a cultura do mundo, a cultura do individualismo. Então Paulo vem e escreve no verso de número 10 de 1 Coríntios 1, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Aqui, eu quero deixar bem claro para os irmãos a diferença entre união e uniformidade. Acredito eu que Paulo não está falando sobre uniformidade, mas está falando sobre união. E o que é a união? A união é aquilo que nós chamamos de um ponto onde dois elementos distintos e diferentes se convergem, se encontram. União é um contrato que é feito entre dois indivíduos, dois objetos diferentes, ou seja, você e eu somos diferentes na cultura, na tradição, na faixa etária, até mesmo no pensamento e nas ideias, mas entre nós dois existe um propósito em comum. Então, como nós temos o mesmo propósito, eu deixo as minhas diferenças de lado para me unir a você e eu faço um contrato harmonioso, mesmo sendo diferente de você. Isso é união. Uniformidade eu traduzo como clone. Você é um clone meu. Você fala como eu. Você pensa como eu. Então, se agora eu penso A e daqui 2 minutos eu penso B, no primeiro minuto que eu pensei o A, tu pensa A como eu. Mas quando eu mudei de ideia e passei a pensar o B, também tu mudou de ideia. Então você tornou-se uma extensão de mim. Você se tornou um outro Rodrigo. Isso é uniformidade. Acredito que Paulo não está falando de uniformidade. Paulo não está falando para você deixar a sua pessoalidade. Paulo não está falando para você deixar o seu indivíduo, o seu ser. O que Paulo está falando é o seguinte: você é diferente de Beltrano. Sim, é normal. Agora é o seguinte: nós temos um propósito em comum, um chamado, a santificação. Nós temos um propósito em comum, a comunhão. Então deixa as diferenças e faz um contrato harmonioso. União. O que Paulo está falando é união. E por que Paulo fala isso? Simples. Porque a sensualidade, a riqueza, o dinheiro, a beleza, tudo isso cria pessoas competitivas. E já que eu deixei de refletir o Cristo para refletir a natureza do mundo, agora a igreja de Corinto tem facções dentro dela. E Paulinho recebeu uma mensagem no WhatsApp. Quem é? Cloé, da família de Cloé. É o seguinte, pastor, não sou mensageiro do Apocalipse não, para te trazer desgraça, mas eu preciso te falar que aqui na igreja o negócio está feio, porque tem uns lá que estão falando que é do grupo do Selmo, só vão quando o Selmo prega. Tem outros lá que estão falando que é do grupo do pastor Sandro, curte mais o Sandrão. Tem outros lá que estão falando que é do grupo do pastor Edivaldo. E tem uns que estão falando que é o do Cristo. Aí quem sabe tu pensa assim, esse aí do Cristo deve ser o bom. Pelo contrário, era o pior. Porque a Bíblia diz em João, na carta ao João, como é que você pode dizer que você ama a Deus se você odeia o seu irmão? E o princípio para amar o próximo é amar a si mesmo como Deus te ama. Então nós vamos ver que está sempre correlacionado
algo em relação ao outro. Então, quando nós falamos sobre o grupo do Cristo, ou o grupo da fofoca do Cristo, ou a facção do Cristo em Corinto, você acha que é o melhor, mas não é. Esse povo dizia: nós não precisamos de nenhum homem sobre nós. Jesus fala conosco diretamente. Então despreza tudo aí o que eles estão falando, a gente não precisa desses caras. Era a facção do Cristo. E assim nasce as dissensões, as confusões, as fofocas. Como eu gosto mais do Alê do que do Tarcísio, além de ficar perto do Alê, eu ainda falo mal do Tarcísio. É assim que nasce a carnalidade. A desunião. A igreja de Corinto não era uniforme e também não era unida, ela era desunida. Então, no verso de número 13 de 1 Coríntios 1, Paulo diz assim: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Para poder acabar com a desunião, para poder dar um futuro para a igreja, porque Jesus disse que o povo que está desunido, este reino não vai subsistir. Então, para dar um futuro para a igreja, Paulo então começa um caminho de volta, mostrando como é que pode se quebrar, acabar com a desunião e a facção dentro da igreja. E Paulo escreve em 1 Coríntios 1, 21, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então vamos lá. Então qual é o primeiro ponto, onde nós vamos ver que Paulo começa a caminhar, a trilhar, para dar um futuro para a igreja, para acabar com a desunião, para tirar esse muro que foi criado dentro da igreja? O primeiro ponto para acabar com a desunião é acreditar, viver, pregar a loucura de Deus. E qual é a loucura de Deus? E Paulo então escreve no verso 23 de 1 Coríntios 1, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Qual é a loucura de Deus, que é mais sábia do que a sabedoria deste mundo? A encarnação do próprio Deus, a morte desse Deus na cruz e a ressurreição desse Deus no terceiro dia. Por que a morte de Cristo na cruz, ela derruba a desunião, ela acaba com a facção? Simples, porque Jesus falou para Nicodemos: importa que, assim como a serpente foi erguida no deserto, importa que o Filho do Homem também seja erguido. E quando o Filho do Homem foi erguido na cruz do Calvário, o mundo voltou os seus olhares para ele até hoje. E quando você chega aos pés da cruz, todos são obrigados a levantar o seu rosto para enxergar o Cristo da cruz. Logo, quando estamos no pé da cruz, não existe distinção, porque todos estão olhando para cima. O que acaba com a facção, com a desunião, com a fofoca dentro da igreja, é nós darmos as nossas mãos e nos achegarmos aos pés da cruz. É ali que há remissão, é ali que há perdão, é ali que há salvação, é ali que há comunhão, é ali que há união. Nos pés da cruz do Cristo. E esse crucificado. Mas eu faço uma pergunta: há futuro para uma raça e uma geração que cospe na cruz, que despreza a cruz, que despreza o Cristo da cruz? Há futuro para essa gente que vive como se Deus não existisse? Qual será o futuro desses que escarnecem da cruz? O segundo ponto, o segundo caminho que Paulo usa para poder acabar com a desunião dentro da igreja é a ceia.
Então Paulo escreve em 1 Coríntios 11, 23, e ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. A mesa da ceia é a mesa da comunhão. A mesa da ceia é a mesa da santificação. A ceia é um convite para o pecador. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A mesa da ceia é um convite ao pecador, porque nela é partido o pão, nela é servido o cálice. O pão que simboliza o corpo de Cristo, o alimento, bem como o cálice que simboliza o sangue do Cristo, que significa a remissão dos seus pecados. Logo, a ceia é para pecador. A ceia é para mim. A ceia é para você. Pastor nenhum tem o poder de inibir você de tomar a ceia. A ceia não é minha, a ceia não é da Lagoinha, a ceia não é de instituição religiosa nenhuma. A ceia é do Senhor e Ele te convida para sentar à mesa. E quando nós sentamos à mesa, novamente assim como na cruz, todos ficam na mesma altura. Na mesa todos se nivelam. Não há classe social, não há etnia, não há cultura, não há tradição, não há raça, não há tribo, não há língua. Há aqueles que foram convidados para uma única mesa. E ali, quando você está sentado na mesa do Senhor, o foco não é você, o foco não é ideologia, o foco não sou eu, o foco não é minha fé, o foco não é minha crença, o foco não é a minha conta bancária, o foco é Jesus. E quando a nossa atenção está voltada para Jesus, na mesa do Senhor, a desunião quebra. O que é que está faltando para nós neste século? Voltarmos para a cruz, voltarmos para a mesa da comunhão. A igreja não precisa de espetáculo. Ela nunca precisou de redes sociais para poder viver mais de 2000 anos de história. Ela não precisa de like. A igreja precisa de ter o Cristo como centro, a sua cruz e a mesa da comunhão e da santificação, de mais nada. É disso que a igreja precisa. Nós precisamos voltar para a cruz, para acabar com os nossos desentendimentos. A vontade que tem quando um líder briga com o outro, quando acontece uma confusão na igreja, é o seguinte: vai para a cruz, vai se converter. É a vontade que eu tenho de falar. Mas aí a gente mantém a ética, né? Vamos lá, vamos conversar, vamos trocar ideia. A realidade é: precisamos nos converter. Pois Paulo diz que se existe confusão entre vós, é porque ainda são imaturos. Ainda são carnais. Quem é maduro na fé não provoca confusão, porque está sempre diante dos pés do Cristo na cruz e da mesa da comunhão. Então o meu convite nessa noite é para que você pegue o cálice, para que você pegue o pão e para que você participe. Mas pastor, estou há 5 anos afastado da igreja. Desculpa, irmão, com toda delicadeza, me perdoe o que eu vou falar, eu quero ser bem delicado. Não perguntei isso. Me desculpa. Toma o pão, a mesa é do Senhor. Não deixe de participar da mesa do Senhor. Tome. A minha oração é que a gente se volte para a cruz. A minha oração é para que a gente se volte para a comunhão. A minha oração é que a gente não perca isso. A minha oração é que a gente abandone o show. A minha oração é que a gente abandone essa teologia maldita de coaching.
A minha oração é que a gente se volte para a palavra do Senhor, para a santificação. Então a minha pergunta é: há futuro para uma igreja que deixou a cultura do mundo entrar dentro dela? Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus os abençoe.